galera, boa tarde, mais um Donos da Bola. Fiquem tranquilos, tá? Felipe Gamba volta terça-feira, isso, né, chefe? Dia 8, segunda-feira. Segunda-feira, olha aí. Felipe Gamba volta na segunda-feira. Então, fiquem tranquilos. Vamos carregando aqui, né? Segunda-feira, dia 8, ou seja, eles vão ter que aguentar... Sério? Mais uma semana inteira de Ribeiro Neto? Sério? Vamos lá, tem muito assunto aqui, eu não posso ficar gastando saliva porque tem enquete poker no ar. Vamos lá, Paulo Pires, enquete poker no ar. Vamos lá, enquete poker, transformando vidas com o esporte. E olha, nós vamos ter uma enquete, mas nós vamos abrir com outro tema. Então fica tranquilo, não estranha, tá? A enquete poker hoje é: você venderia Maurício para outro clube brasileiro? Olha aí, torcedor do Inter. Sim, se a proposta fosse boa. Não é ruim reforçar um concorrente. Então, você vai participar da enquete poker, entendeu? É isso aí, E nós vamos abrir daqui a pouco com o assunto Renato Portaluppi, tá certo? Vamos lá, Bruno Soares, renovar Renato ou não renova Renato? Diz aí, Bruninho. Fala, Ribeirinho, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Renova, sim, Ribeiro, vai renovar. O Renato, inclusive, ontem deu entrevista depois do Jogo das Estrelas, promovido pelo Zico, a gente já vai ouvir na sequência. E ele mesmo destaca que até o final de semana tudo estará resolvido, porque já está, né? Falta realmente a oficialização, falta a assinatura do contrato. Hoje ainda conversei com algumas pessoas do Grêmio que garantiram que tem também uma questão de final de ano, alguns processos acabaram atrasando um pouquinho, mas tudo dentro do que já estava combinado, tudo dentro do esperado, então não há nenhum tipo de problema. O Renato ficará no Grêmio, ele falou sobre isso e a gente acompanha agora. Sua situação deve se definir até quando? Você tem algum prazo? Até o final de semana se define. Renato, as características do Soteldo, você considera ele um jogador que se adapta a qualquer esquema tático? Porque ele é um jogador muito bom no 1 contra 1, né? Não é só isso, né? Ele, muitas vezes, no Santos, ele jogou por dentro. É um jogador que eu tentei a contratação dele desde o início, do ano passado ainda, uns 2 anos que eu tento a contratação dele. Não tivemos nunca condições para isso, até porque ele tinha contrato com o Santos. Agora teve a brecha, tenho certeza que ele vai se dar muito bem lá, porque jogar ele sabe, de 1 para 1, joga por dentro, é um jogador que eu gosto das características dele, eu tenho certeza que ele vai se dar muito bem no Grêmio. Dá para ter ele e o Ferreira ao mesmo tempo, ou o Ferreira está mais para sair? Deixa eu renovar meu contrato antes, ou você faz essa pergunta para o próximo treinador. Tá, eu não sei o que é mais importante dessa entrevista do Renato, que, aliás, o Renato passou na Zona Mista, né? E nós só ficamos sabendo da palavra do Renato aos pouquinhos, né? Primeiro foi a menina lá da Casé TV. Não, teve na chegada e na saída. E depois Sport TV e essa para Bandeirantes, que eu acho que é a mais completa, me permitem dizer, tá? Porque ela deu assim, pode ter dado. Porque o Renato é um cara boleirão e tal, né? Pode ter dado muitas informações. A primeira que eu quero que você diga para o nosso telespectador e o nosso seguidor no YouTube. Você acha que o Renato só falta a caneta e está tudo certo, é isso? Ficou tranquilo? Ele disse, inclusive, né, que para assinar falta só comprar a caneta, né? Que ele está sem, né? Acredito que ele deve estar com dificuldades financeiras para comprar a caneta. É que nem o meu canal no Mas YouTube. eu compro, não tem problema se o Renato quiser. Eu vim pensando... inventaram a assinatura digital, né? Não, o Renato é das antigas. Não, né? o Renato não é que nem eu, não é dela, né? Nós temos certas dificuldades. Sabe que o Renato, inclusive, só teve o WhatsApp no ano passado, né? Certo. Então, é uma coisa... Era SMS antes? Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu tô alimentando internamente essa tese. Qual? Pra mim, o Renato tá com um contrato renovado, tá? Não tá assinado, obviamente não tá assinado. Inclusive, todas as fontes confirmam que não está assinado e publicamente se diz também que não está assinado. Então, de fato, não está assinada a renovação. Mas o contrato e o acordo está selado. Inclusive, não existe nada que alguém diga nesse momento que precisa ser ajustado. É apenas a questão do anúncio de fato. Eu tenho alimentado comigo a seguinte tese. Esta é uma estratégia que foi adotada. Por quê? Pelo Renato e pelo Grêmio. E se eu estiver errado quanto à minha tese, alguém, por favor, me procure para me desmentir. E não tem problema. O Grêmio criou, junto com o Renato, esta estratégia para criar um ambiente perante o torcedor
que o torcedor fique naquela coisa, tá, mas a gente vai ter treinador ou não vai ter? E, em paralelo, a tranquilidade para ir ao mercado de transferências com dificuldades financeiras para procurar reforços. Porque senão a direção do Grêmio e o departamento de futebol como um todo seriam muito mais cobrados porque em quase 20 dias o Grêmio não montou um time, fez uma muito boa contratação que é a do Soteldo e está com outras dificuldades. Não renovou com o Jeromel e não sabe se vai renovar. Ouviu na imprensa uma pressão pública do empresário do Vijaçante de que só vai dar resposta de 10 ou 15 dias. Está indeciso se paga ou não 1.200.000 euros em relação ao André Henrique. E quando foi ao mercado procurar alguns jogadores, foi extremamente criticado pela tentativa de fazer algum negócio. O Renato tem um tamanho absurdo. Para mim, meu maior ídolo. Tá lá na minha casa, eu tenho um quadro do Renato. Então, assim, para mim, e podem me desmentir da minha tese, precisa. é a estratégia que o Grêmio criou para ficar tranquilo no mercado. Olha, para vocês verem que não há nada entre eu e Diogo Rossi. Não existe mesmo, né? Porque A gente debate aqui, é normal. Porque perambulam aí na internet É verdade. algumas informações de rusgas entre, Vou te abraçar. entre a gente. Por favor. Oh, querido. Eu te amo. Eu acho a tese de Diogo Cria para mim, de tão brilhante que ela é. E ela é óbvia. Ela é óbvia, mas o óbvio às vezes é muito difícil de ser dito. Brilhante. E, Lucas Colar, de quebra ele já deu um pau no Internacional, que fez exatamente o contrário. Anunciou o Cudê de forma antecipada, não contratou ninguém, está sendo pressionado pela torcida. Não, senhor. Não, senhor. Como É que as coisas aqui no Grêmio e no Inter elas são diferentes, né? Se é o Inter que espera até o final do ano, a virada do ano para anunciar a renovação do treinador, era o caos instaurado aqui no programa, em outros programas aqui também. Meu Deus, cadê o treinador? E vamos começar sem treinador e já era, e já perdeu o Campeonato Gaúcho de novo. Não, no Grêmio não. No Grêmio o Renato pode demorar para renovar, pode demorar para vir um reforço, está com dificuldade no fluxo de caixa, não tem problema nenhum, tá tudo certo, 0-0. Mas tu não concorda, Lucas Dias, que a tese tem todo sentido? É fabulosa a tese. Não, muito boa. Atento ao Renato e esqueceu o resto. É fabulosa, eu realmente não tinha pensado Isso nesse que ponto. o Grêmio já anunciou o Soteldo. Só que para mim a questão é outra. A questão para mim é essa. O senhor, inclusive, disse aqui, o Cudê está esperando proposta, o Cudê está morcegando o Inter quando a renovação também estava acertada. E todo mundo falava que a renovação do Cudê estava acertada. Vamos esperar o jogo do River, e não foi falado que se isso. perder o River, e se o Demichelis perder, se a lua beijar o mar, se o sol aparecer, se o Sargento Garcia prender o Zorro, aí o Cudê pode não renovar. A informação que veio da Argentina é que o Cudê era um dos nomes caso o Demichelis... E não tem problema falar e repercutir a informação, porque a informação é informação. Agora, a gente sempre tratou, desde que terminou o Campeonato Brasileiro aqui, a renovação do Cudê está acertada. E não se teve nenhum... mas o Renato não está esperando proposta. E eu concordo com o Diogo, acho que pode ser uma estratégia do Grêmio. Eu só acho que teve 2 pesos e 2 medidas diferentes para toda essa história. O Cudê demorou e já estava acertado também, assim como o Renato. O Renato vai ficar no Grêmio. Uma coisa não dá para negar, né? Isso é mérito, não é uma crítica, isso é um elogio. Vamos lá. O Renato, assim como outros que passaram por aqui, sabe muito bem vender o seu peixe. Isso é inegável. Mas isso aí é óbvio, né? Quem sabe vender o seu peixe, por mérito ou não, acaba que o óbvio é muito difícil de ser dito às vezes. Nem mereceria, né? Vou parafrasear um gênio, tem muito ídolo internacional que foi construído no marketing. O óbvio, às vezes, é muito difícil de ser dito. Viu? Muito bem, muito bem. Agora, uma coisa que não é saudável, apesar de eu achar que o Grêmio usa isso de uma estratégia, não é saudável que estejamos a 3 dias de 2024? 4? Hoje é dia 28, né? Tá? 4 dias de 2024 e o Grêmio não tem oficializado o seu treinador para a próxima temporada. Mas posso fazer uma pergunta muito sincera? Vocês que cobrem Grêmio diariamente, o que muda a assinatura do Renato nesse caso, vendo todo esse cenário? Se já está acertada a renovação, se ele falou abertamente sobre o Soteldo, o que muda? Mas muda exatamente o que ele falou. O Renato é um escudo. O Renato já está trabalhando para o Grêmio. Mas realmente o impacto tão grande isso. É um escudo para as contratações que não chegaram. Brilhante. No mercado e isso que vocês têm dúvida, o Colar e o Lucas Dias, é porque vocês menosprezam o tamanho do Renato. Não, senhor. É por isso que vocês têm dúvida. Porque o Renato, ele é tudo. Mas alguém tem dúvida que o Renato vai ficar no Grêmio?
O mercado tem. Enquanto não tem assinatura, o mercado tem dúvida. Mas é que não pipocou nada de clube interessado. Eu não vejo o mercado tendo essa dúvida se não surgiu nada. Mas é que o Renato, ele teve proposta de alguém? O Renato não precisa de um outro clube para tomar uma decisão de parar. Ele pode ficar parado. O Renato não precisa de dinheiro. E ele já disse isso. Ele pode ficar parado. Me desculpa, mas vou abrir uma gavetinha lá. Aqui nessa sala só o Ribeiro não precisa de dinheiro. Os outros todos nós estamos trabalhando. Estamos precisando. Como é que diz? Fake news. Agora a gente está falando menos. O Jeromel foi no jogo ontem lá, né? Foi. Tu acha que vai aparecer uma proposta aí pro Jeromel? De quem? Não sei, né? Porque tá querendo renovar lá, sempre aparece uma proposta, né? Não. O Jeromel não Você vai fazer isso. Realista, né? Não, o Jeromel não vai fazer isso. Inclusive, e ele já avisou, inclusive, né, o Grêmio. Eu quero renovar, eu quero ficar, mas se vocês não quiserem que eu permaneça, ou se a gente não chegar no denominador, eu tô deixando bem claro. Eu vou assinar com outro clube para jogar. Pronto. Assim como o Renato, e o Grêmio sabe quem disso. mais pode pagar ao Jeromel é o Grêmio. Claro! Assim como o Everton Ribeiro também sabe, por exemplo, que o único que pode pagar o que ele ganha hoje é o Flamengo, por isso que ele não quer sair. É óbvio, tem coisas que são um pouco óbvias e eu acho que tem que ser ditas mesmo para que a gente construa o dia a dia. Agora, sobre essa renovação do Renato, o Renato deu explicações aí sobre o Soteldo que a gente viu, né? Não quis entrar em pormenores se o Soteldo pode jogar ao lado do Ferreira ou não. O que me causa um pouco mais de espanto é que, assim, a direção do Grêmio, ela talvez não esperasse tanta dificuldade para renovar o contrato do Renato. Que, de fato, houve esta dificuldade, né? E não foi dinheiro só. Também foi dinheiro. Pelas frases que ele usou ontem, tem muito mais a ver com a postura do Grêmio no mercado. Isso, exatamente. E outra, a partir do momento que ele fala ali que tentou o Soteldo em outras janelas e que é um sonho Há 2 antigo, anos, né? e que ele participa da vinda do Soteldo, ele não fala com essas palavras, mas ficou Claro, subentendido. Também mostra que ele está participando do projeto de contratações do Grêmio esse ano. Ele ter falado o que ele falou demonstra incomodação, de certa forma? Como assim? Claro. Ele ficar soltando essa letrinha, mas eu não renovei ainda, tô sem caneta. Eu acho que tem um detalhe. Eu acho que tem um detalhe. O Renato vai assinar o contrato de renovação com o Grêmio. Eu não posso botar minha mão no fogo que ele vai fazer isso, mas a informação que a gente tem é que ele vai assinar para renovar e que está tudo acertado. Inclusive, se fala publicamente que é mais o processo do anúncio mesmo do que qualquer outra coisa. Mas me parece claro também que a não assinatura do Renato daí é a pressão inversa. Ao mesmo tempo da estratégia de dar uma tranquilizada no departamento de futebol para que se trabalhe em silêncio, como tem se dito que o departamento de futebol do Grêmio tem trabalhado, e de fato, né, as conversas com a imprensa são muito pequenas, assim, são coisas muito difíceis de se encontrar algum tipo de informação, a pressão é inversa, né? Quando o Renato não coloca lá o papel, não firma a assinatura dele, eu tenho certeza também que é uma pressão contrária do treinador. Tá, e aí? Vem quem? Quem é que vocês podem trazer? Faz 2 anos que eu estou pedindo o Soteldo, e aí? Aí é preciso se elogiar o Antônio Bruno nesse quesito. A partir da assinatura, o Grêmio se apresenta dia 8 também, dia 8, não vai ter o elenco completo dia 8. Não, mas acho que nenhum clube no Brasil vai ter o elenco completo dia 8. Não, até porque o mercado está dizendo para todo mundo que é só dia 11, né, que as coisas vão começar a aquecer, né? Talvez o Santos, que está contratando... Santos. É outro contexto. O Santos está pegando os jogadores que estão... Sabe que hoje eu ouvi pela manhã na Rádio Grenal o Eduardo Magriço, que é vice-presidente do Grêmio, e ele me convenceu de uma coisa. O quê? E eu acho que eu estou ficando muito... como é que se diz? Como é que quando a gente fica... não é sensível, mas aceita muito fácil a tese dos outros. Tem uma expressão para isso. Mas eu não me lembro agora, não importa. Mas eu concordei de pronto com ele. Está conformado. Pode ser. Não sei se é bem conformado. Mas ele disse assim, quem contratou no Brasil? Ele disse. Flamengo. O Flamengo, que contratou o De La Cruz. O Atlético Mineiro, que contratou o Scarpa. O Palmeiras e o Grêmio, que contratou o Soteldo. E eu concordo. Se tu pegar, eu acho que não está no mesmo patamar dos outros, tá? Tá bem longe. Mas dentro do patamar de possíveis negócios grandes e positivos, o Grêmio fez. Contratou um jogador disponível no mercado. Desses 4, o Grêmio foi o único que não pagou nada, né? Exatamente. Então, assim, eu estou me convencendo muito fácil das coisas. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu acho que é o espírito de ano novo, assim, tá me deixando mais leve. Tu acha mesmo? Eu acho. Estou muito leve ultimamente. Quero a câmera em Lucas Colara. Neste momento, a câmera da verdade, né? O Lucas Colara. Você não pode mentir, né? Tá bem. Ai. Por que se o preço for o que o Inter quer, não dá para vender pro Bahia? Diga agora!
É que, na Bahia verdade... é concorrente do Inter? Pera um pouquinho. É que, na verdade, não é o preço que o Inter quer, né? Segundo os colegas da ESPN, a proposta do Grupo City /Bahia é de 12 milhões de euros. Mas 50%, cara. 12 milhões de euros dividido por 2, o que daria os 50% do Inter, 6 milhões de euros. O Inter quer 8 ou 9 milhões de euros pela sua parte. Ah, então isso é importante. Seria a proposta mais baixa que o Inter recebeu até o momento. Então, assim, os 12 milhões de euros não são para o Inter. Não, o Inter fica com metade do valor. Aí é baixo. Tu contrata um substituto para o Maurício a 6 milhões de euros. Do mercado nesse momento. E a ideia do Inter é justamente essa, né? É esperar, né, a metade do ano, porque aguarda uma convocação do Maurício para a seleção pré-olímpica, que vai disputar os Jogos Olímpicos de Paris na metade do ano. E não há um desespero financeiro do Inter para vender o Maurício pelo aporte da Liga Forte, que já entrou uma parcela em 2023 e entra outra em 2024, na casa dos 100 milhões. E a venda do Johnny para o Betis entra no orçamento 2024, não entrou em 2023. Então, para o fluxo de caixa, que é o problema que o Diogo apontou do Grêmio, né? Falta o fluxo ali para contratar alguns jogadores, o Inter neste momento não tem, né? Então o Inter tem uma segurança de manter o Maurício, porque seria muito ruim perdê-lo, terminou o ano em alta, é difícil achar um jogador no mercado, digamos que o Inter contrate o Everton Ribeiro como reposição ao Maurício. Teria de trazer mais um, né? Afinal o Maurício é o único jogador jovem hoje do time titular do Inter. Então tu venderia um jogador de 23 para repor com um de 34. Precisaria ainda de um jogador mais novo para dar um fôlego ao time titular do Inter. Então, o que disse o Bruno Soares é perfeito. O Inter não quer vender o Maurício para o mercado nacional e já recusou propostas, né, do Corinthians e do Palmeiras, e agora esta suposta proposta do Grupo City, né, que tem o Bahia como clube aqui no Brasil. Mas Bragantino. E o Bragantino também, e segue batendo o pé. Olha, nós vendemos o Maurício, mas o preço é 18 milhões de euros. O Inter ficando com 9, ou 8, né, 16 ou 18 milhões de euros, e aí começa a conversar. Mas eu, pelo que eu vi no Beira-Rio, imagino que ele não sai nessa janela. Eu entendi bem, você comparou o Maurício com o Everton Ribeiro? Não, estou dizendo em posição, né? Não, você até falou alguém mais físico, né? Alguém para... Não, mais jovem, né? Para dar uma oxigenada, sim. Uhum. Não, perfeito. Se o Inter contrata o Everton Ribeiro... Vou guardar calma, isso aí. Eu falei que se o Inter contratar o Everton Ribeiro e vender o Maurício, vai seguir precisando de um outro jogador para a função. Ele não é uma reposição ao Maurício. Lucas Dias, tu que além do Lucas Colar, do Bruno Soares, do Diogo Rossi, você é cara de grandes repórteres aqui. Fala a verdade para essa câmera aqui que agora vai te pegar. Câmera 2. O Inter está sendo pressionado para vender o Maurício? Total. E até assim, não acho tão absurdo a partir do momento que a gente está falando de um empresário como o André Cury. O André Cury fez a principal transação do futebol brasileiro na história. A ida do Neymar para o Barcelona. Ele foi o intermediário. E a maior do Inter. Ele e o Wagner Ribeiro. E a maior do Inter também, o Nico Lopes. Então assim, o André Cury... Tem o Yuri Alberto, o André Cury, tem o Arangues, na primeira vinda do Arangues, essa Quem segunda é que também. Não é do André Cury, hein, cara? No Inter tem alguns. O André Cury já teve bem mais jogadores no Inter. Hoje ele tem... O André Cury hoje tem o Rômulo, que está sendo comprado. Alan Patrick, Arangues, Matheus Dias. E ele intermediou a vinda do Rocher, mas não agencia o Rocher. Mas ele que é a situação, por exemplo, com o Borré. Mas assim, Ribeiro, é natural o André Cury querer valorizar o seu jogador, querer que ele seja vendido. Ele já bateu, por exemplo, na porta do Flamengo, há um mês atrás, oferecendo ele para o Flamengo. Ele queria que o Inter aceitasse a proposta de 8 milhões do Corinthians. Até sobre essa possível oferta, que segundo o Inter não chegou na mesa do clube, seriam 12 milhões. Vai lá, seria 50%, que é o que o Inter tem. Seria 6 milhões, mas a matéria da ESPN diz que o Inter tem 60, na verdade é 50, mas seria uma composição de percentual para chegar no Internacional esses 8 milhões. Só que vamos lá, leitura óbvia da situação. Se o Inter recusou uma oferta da Major League Soccer, do Charlotte, de 8 milhões pelos 50%, por que o Inter vai aceitar uma do Bahia de 8 milhões? Não faz sentido. Talvez o Maurício não queira ir pro Charlotte também. Mas e o Maurício vai querer ir pro Bahia? Também, né? Eu não vou menosprezar o Bahia. É que o Bahia não é o Bahia, muito, tá? Mas ainda assim, Diogo, mesmo que tu jogue um ano, tu vai ir jogar um ano no Bahia. Com todo respeito ao Bahia, mas tu tá indo jogar um ano no Bahia. Se fosse ao inverso, digamos assim, a proposta fosse do Grupo City, mas ele fosse jogar no Girona. Acho que talvez ele aceitasse. O Girona é líder do espanhol, né? Sim. Mas eu não sei, gente. Daqui a pouco... 6 meses de Bahia e daqui a pouco para no Girona ou... Eu não sei se o jogador ia querer isso. Tá? Algum outro clube da Europa. O fato é, quanto é 60% desses 12 milhões? Eu sei que o Inter tem 50, mas quanto é 60%? É um pouco mais de 100, quase 7,200, diz Paulo Pires. 34 milhões de reais, se a gente for converter, mas um pouquinho mais. Pode vender, pelo Não amor tá de bem Deus. vendido.
Futebol brasileiro, 7 milhões de euros. Não acho que está bem vendido. Eu tenho uma tese sobre Não, isso. O prejuízo técnico é muito maior. Pensa comigo uma coisa. Eu não estou falando de futebol europeu. Eu estou falando de um clube brasileiro que tem um aporte europeu comprando de outro brasileiro. Foi o valor que o Bragantino pagou pelo Praxedes. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não estou dizendo... Se chegar aqui um clube europeu tentando comprar o Maurício por 7 milhões, eu não vendo. Tá. Lucas Dias, tu que sabe de cor e salteado aí. 50% do Inter. 50% do Inter, 20% do Cruzeiro, que tem que ser repassado por uma dívida para o André Cury. Tá. Inclusive, no balanço do Cruzeiro saiu que esses 20 vão virar 30, né? E aí tem 20% do Desportivo Brasil, que é um clube de empresários, formador de atletas. Esse não vai para o André Cury. E tem os 10% que seria do Maurício, mas a princípio é do Cruzeiro hoje. Eu vou fazer o seguinte, a minha tese. Alô, presidente Alessandro Barcelos. Que assiste o programa. O senhor que nos honra com a sua audiência. Quem no mercado, incluindo os Everton Ribeiro da vida e Gustavo Scarpa que foi pro Galo, quem no mercado seria tão bom quanto esse Maurício que encerrou a temporada, que tem 22 anos de idade? Então, a minha recomendação, se o senhor tem dinheiro para investir, e o Inter tem, vá lá na... Como é que é o nome do clube de empresários? Desportivo Brasil. E compre os 20% e fica com o Maurício. Mas teoricamente não precisa, né? E isso tem 70% para a próxima janela. Mas é que o Inter... É isso que eu faria. Mas aí a informação tá? Em 2022, quando veio a proposta do Bragantino, o Inter tentou negociar os 20% do Desportivo Brasil. E não aceitaram, porque eles sabem que a venda todo do Maurício... mundo sabe que eles vão vender o Maurício em breve, né? Então, a quanto seria esses 20% do Maurício, por exemplo? Para compensar depois. Vamos lá, não vale a pena pro Desportivo Brasil. Fazer um jogo, bem bolado existe, né? O Maurício faz tu 23 paga esse X, ano. se o custo dele na venda for Y. Se a venda for Z, tu paga mais C. Entendeu? Percentualmente isso aí, pô, eu não sou nem especialista, né? A carreira em disputas do Maurício, ela é melhor que a do Bitelo, tá? Ela é melhor. Hoje sim. Em disputas, porque o Bitelo chegou agora no futebol europeu, mas o Bitelo no Grêmio jogou a Série B. É que isso desvaloriza muito a Série B. O Bitelo não pegou preço. 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. O Maurício tem Libertadores, Campeonato Brasileiro, essa coisa toda. Não é alta. Só que a idade vai ser praticamente a mesma daqui a pouquinho. Quantos anos que o Bitelo foi vendido agora? 24. O Maurício já está fazendo 23. É que o Bitelo, pra mim essa comparação é melhor. E ele vai começar a se firmar agora no Inter, de fato. Mas o Bitelo pegar 10 milhões e o Maurício pegar menos que isso, eu não consigo... O Maurício tem prazo para ficar no Inter. O Maurício é até a metade do ano. Sim. Não vira 24, a pergunta que eu faço para vocês é, em 6 meses... Qual é a maior probabilidade, na visão de vocês, não é o que eu penso nem o que a gente acha que vai acontecer, mas é na visão de vocês, é do Maurício crescer mais, assim de forma exponencial, a ponto de que os últimos 12 meses vão ficar esquecidos, ou manter a mesma linha e não mudar nada? É que tem uma coisa que pode valorizar ele, mesmo que ele jogue exatamente a mesma coisa. É ele estar na lista das Olimpíadas de Paris. Isso aí. O que hoje não é a tendência. É só o que ele precisa. Ele só precisa estar na lista do Ramon Menezes. Me dá um jogador... Não, deveria estar. De fato, ele deveria, mas hoje não está. Das Olimpíadas de Paris, não. Das Olimpíadas que se valorizou de fato. O Grêmio teve 2 campeões olímpicos. Mas é que não precisa da valorização, é só ter o carimbo. Não, o carimbo não muda nada. O Lua ficou aqui. Porque ele quis ficar. Mas ele teve uma proposta maravilhosa para jogar no Spartak. Porque ele quis. Mas era uma porta de entrada no futebol europeu. Mas era para jogar no Spartak. O era Pedro uma maravilha. Rocha também foi. Isso, o Lua ficou tão bravo que resolveu parar de jogar. Flopou. Pedro Rocha. Mas era uma porta de entrada lá. O Wallace foi o único jogador de fato assim daquele time olímpico que eu me lembro. O Gabigol, né? O Gabigol foi lá e voltou. Tá, mas eles Thiago foram, Maia né? foi, voltou. Mas é que eles foram. Rodrigo Caio ficou no Flamengo para ser campeão. Calma. Eu não acho que seja tão... acho que a Olimpíada não vai fazer tanta diferença. Não te estressa porque tem outras coisas para você pensar. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte... Gostou do meu Bahia tá Ribeiro tá bem, né? Tá sustentando o joelho no programa. Eu estou aqui me aguentando. O Bahia tá tão forte. Ai. Carbaixo. O Bahia tem 30 milhões de euros. Até o Ferreira estão querendo, Bruninho, é isso? É isso, Ribeiro. O Bahia está se movimentando no mercado, né? A gente sabe que essa história do Ferreira, a possibilidade dele sair do Grêmio já é uma novela, digamos assim, né?
Tem uma negociação acontecendo com o São Paulo, que num primeiro momento ofereceu 1 milhão de euros, o Grêmio recusou. Depois uma sinalização de oferecer 1,5 milhão de euros. E aí sim o Grêmio se agradou, mas o São Paulo apareceu com uma boa parte disso de forma parcelada, aí já não agrada tanto assim. E agora o Bahia pode oferecer aí os 8 milhões de reais, convertendo, né, que o Grêmio espera receber pelo jogador. E até ouvi, Ribeiro e amigos, de algumas pessoas de dentro do Grêmio que não está descartado por completo uma permanência. Claro que o Grêmio prefere negociar, mas deu uma olhadinha no mercado, viu que não tem muita coisa pelo mesmo preço e não dá para descartar até mesmo que o Ferreira fique na Arena na próxima temporada. E eu quero mandar um grande beijo para a dona Carmelita Rossi. Ela mora na Vila do Iapi, é isso, né? Está assistindo o programa e é a vovó do nosso Diogo Rossi. Ó, dona Carmelita, ó. Um beijo. Posso aproveitar senhora, a sessão abraço, então? Pode, Lucas. Deixa eu mandar um abraço pro Léo Melo, pro Ael e pro Júlio Barzoni, que estão juntos assistindo aos Donos da Bola. Eles fecham o trabalho lá só para assistir a gente. Então foi um beijo para eles. Posso fechar a sessão abraço? Por favor, vamos lá. Pro seu Nair, porteiro do condomínio aqui do lado da Bandeirantes. Eu e o Diogo Rossi fomos no mercadinho essa semana ali pegar condimentos à tarde. Condimentos. Antes da atualidade esportiva, segunda edição. Seu Nair estava ali, ele não perde um programa. Antes de vir aqui, ele é porteiro aqui do condomínio do lado da Band, ele assiste o Donos da Bola. Paulinho, eu vou te furar aqui, Paulinho, no roteiro. Posso? Me permite? Porque é de agora, eu não quero perder o time. Atenção e informação. Um beijo pra minha avó, como o Ribeiro mandou, pra minha Dinda também, que tá assistindo. O melhor jogador do futebol paraguaio, Matias Villasanti, ele foi eleito, né, no seu país, o melhor jogador do futebol paraguaio, deu uma entrevista na ABC Cardinal do Paraguai, que é uma rádio paraguaia, e disse assim: agora eu creio que o meu futuro é no Grêmio. Eu quero jogar a Libertadores com o Grêmio. Tá, mas... Então pronto, eu acho que tá posto. O presidente disse, ele vai ficar por hora. Sim. Agora é combinar com ele, renovar tudo. Não resolveu o problema. Não, mas se ele quer, já tem meio caminho andado. Desculpa, Paulinho, eu sei que o assunto era o Ferreira, mas é que... Eu sei, nós vamos falar do Ferreira, mas eu quero dizer, eu não quero botar água no teu chope. Pô, eu tô feliz, ele disse que quer, ó. Eu quero jogar a Copa Libertadores com o Grêmio, então ele vai jogar. Mas ele tem contrato, Paulinho, que ele vai jogar a Libertadores Paulinho, pelo Grêmio. quando acaba a Libertadores da América? Quando é a data? Novembro, né? Novembro? Beleza, ele tem que, no mínimo, pensar em ficar até o final do ano. Mas ele tem, quando é que termina o contrato de No relação? final do ano. Então só que se ele tem ficar, contrato, cara. Ribeiro, se ele ficar até novembro, ele vai jogar 60% dos jogos de 2024 e vai renovar automaticamente até o final de 25. E daí ele vai ficar mais um ano. Então tá ótimo. Me serve. Porque se o Villasanti levar o Grêmio para a final da Libertadores, me serve. Tá bem. Separação a única coisa que pode parar isso aí é uma compra por um valor significativo. É, que o Grêmio já recusou uma sinalização alta do Matias. Tá? Tá aí o Ferreira. Mas, enfim. Tá, e o Ferreira? Tá, é o seguinte, o Bruno deu uma informação bem importante no final ali. Todas as informações do Bruno Soares, amigo do Armandinho, são importantes. Um abraço pro Armandinho também, que tá sempre assistindo Armandinho, o programa. Aquele abraço, meu brother. Detalhe é o seguinte, ô Ribeiro. O Grêmio pensa na manutenção do Ferreira. Por quê? Porque pega esses 8 milhões de reais e diz assim, tá aí, eu faço o que agora? Não, contrato quem? extremo. Eu acho que é uma Contrato boa quem? conta. É uma boa conta. E aí, obviamente, gastaria 8 milhões de reais, porque o salário do Ferreira somado no ano todo dá mais do que esses 8 milhões, mas dá um pouquinho mais só do que esses 8 milhões. Tá? Mas assim, como o Bruno muito bem destacou, como sempre, a prioridade é a venda. O Bahia, que é o novo rico, né, do futebol brasileiro, novo grande rico. Bahia, se somar Jean Lucas, Maurício e Ferreira, tem 30 milhões de euros em propostas. Cara, o novo rico do futebol brasileiro disse pro Grêmio o seguinte... Né? Mas é que tá. Estou comprando o menino lá, o Echeverri. Não, o Manchester City. Ah, tá, Não, susto. É o grupo City. É o mesmo grupo. Desculpa, eu vou ter que... Desenha na lousa. Desenhar aqui na loucinha aqui, ó. Grupo City... que tem o cabeça, o Manchester City. O Grupo City tem 15 clubes. Incluindo o Bahia, tá? Eles vão comprar o Echeverri, pelo mesmo valor que o Zenit pagou pelo Yuri Alberto. Tu vê como é que o futebol foi uma grande venda. Deixa eu só pontuar uma coisa. Isso foi um milagre que aconteceu. Deixa eu só pontuar uma coisa. Enganaram os russos, eu já disse isso. Vamos lá. É difícil? É difícil, mas fizeram isso. Os caras enganaram os russos, velho. Cara, isso chega na Rússia, calma, vamos devagar. O Bahia paga à vista, essa é a sinalização.
Quanto é 1,5 milhão de euros? Pagamos à vista. A sinalização é essa. Não tem a proposta. Não está na mesa. Mas sinalizaram o seguinte, tá, o São Paulo paga 1,5 milhão de euros, é parcelado? Beleza, a gente paga também, é à vista. O Grêmio tem que mandar a chave Pix agora pro Bahia. Não. Manda lá no ato do Bahia, lá do novo presidente. Eu vou dizer, o que é QR Code, é CPF, CNPJ? Eu tô na tese do Diogo. Não é minha, né? É do Grêmio essa tese. 8 milhões. O Grêmio não contrata 1 milhão de reais. Esse é o detalhe. Não precisa. É que tu não vai gastar 8 milhões só comprando um outro cara, tá? A matemática ela é mais complexa. Tu pega esses 8 milhões. Digamos que tu pegue os 8 milhões do São Paulo ou do Bahia e invista num atleta. Tu gastar esses 8 milhões de volta. Tu vai investir 8 milhões de reais. Obviamente que é uma troca, elas por elas, né? Tu vai sair no 0 a 0, beleza? E aí tu tem que pagar o salário. Então são os 8 milhões mais o salário. Tá bem. O Grêmio, teoricamente... Hoje tu não investe nada, paga só o salário do O Grêmio, teoricamente... 30 milhões tu não compra o Grêmio, teoricamente, não precisa contratar um extremo agora. Já tem 2. Não, tem 3. Tem o Natan Fernandes. Tem o Natan Tinha um cara que o Grêmio tinha... Tem o Soteldo e o Natan Fernandes como titular. O Grêmio tinha uma proposta muito... Jonathan Roberts, que tá voltando. Esse ainda precisa voltar da lesão. O Grêmio tinha uma proposta muito melhor que o Cruzeiro para contratar o Gabriel Veron. Ele ia ser titular aqui e ia jogar Libertadores. No Cruzeiro ele vai ser só titular. Ele vai jogar Sul-Americana. Mas daí é a opção dele, né? Não. Então, se o Grêmio tivesse ido de fato com força no Veron, tenho convicção. O projeto do Grêmio é muito melhor que o do Cruzeiro. Me parece uma crítica ao Antônio Bruno. Não, mas por que o Inter perdeu o Gabriel Veron pro Cruzeiro? Porque no Inter ele ia ser reserva, no Cruzeiro ele ia ser titular. Superestimado. Tá, mas só um pouquinho. Só um detalhe. Melhor que o Ferreira. Só um detalhe. Não é melhor que o Ferreira. Melhor que o Ferreira. Não sei. É melhor que o Ferreira. Não sei. Só tem um detalhe sobre essa tese do Lucas, que ela é boa. Mas só tem um detalhe. Aqui o Gabriel Veron já seria sombra de alguém. Porque o Soteldo já é mais importante do Gabriel Veron. Não dá pra jogar os dois? Dá, mas é que no Cruzeiro ele vai ser o cara. Vai ser o cara. Ninguém é melhor do que o Gabriel Veron. Isso aí. Ninguém vai ser o cara do Cruzeiro além do Gabriel Veron. Aqui, o Soteldo já é o cara. Depois do Vila Sante, que já é o cara. O que eu acho que é um erro. Depois do PP, depois do Carbajo, depois do Jeromel, depois do Kahneman. Natan Fernandes, tu não precisa do Gabriel Veron. Tá? Precisa de mais um grupo, teoricamente. O Natan Fernandes ainda não, a gente não sabe o tamanho dele. O do Gabriel Veron já sabemos. 21 anos não dá pra saber, né, Ribeiro? Não sabe o tamanho dele. Não briguem comigo, tá? Ó, tô recebendo uma mensagem aqui de um grande amigo. Tá sempre assistindo o programa. Um abraço pro Fernando Pullman. Tá me dizendo o seguinte, ó. Que segundo o Matheus Barbalho, que é setorista do Bahia, né, o Bahia vai gastar 240 milhões de reais em reforços nesta janela. E precisa mesmo, porque eles gastaram uma soma no passado e o clube quase foi rebaixado, né? Contrataram jogadores caros, Biel, por exemplo. Caros e que não jogam nada. Aí não adianta. Por isso que eu digo, não basta ter o dinheiro, você tem que saber o que fazer com o dinheiro, né? O cara tá entrando ali no estúdio, nossa... Jesus. Daqui a pouco, Mota, lindo, hein? Como tu tá lindo, Mota. Barbaridade. Daqui a pouco, hein? Boa tarde, Rio Grande. Boa tarde, Rio Grande. Alexandre Mota tá numa estica. Depois eu mostro pra vocês, tá? Sabe que a gente fica mandando abraço, o pessoal fica disparado aqui. Claro, né? dá o gatilho, né? Então um abraço pro Valdo de Canoas que tá assistindo a gente. Dá o gatilho aí. Vamos lá. Bruno Soares, que também tá num momento assim... Um abraço pro Armandinho também, né? Um abraço. O Armandinho agora já é um cara consagrado, agora então tá explodindo, né? Não, quero dizer o seguinte, Paulinho, não fica brabo, mas o Armandinho que apareça aqui no programa agora, né? Vem a tocar tem um tempo som aqui, agora, né? Aí vem aqui tocar ao vivo. Eu gosto daquela música. Já teve DJ. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Ei, Bruninho, fala aí. Vamos lá, a enquete de amanhã tem que ser sobre o Armandinho, pode ser? Qual é a melhor música do Armandinho? Pode ser. Vamos lá, vamos falar do Borré e do Alário, Ribeiro, porque é o seguinte, o Inter tem essa posição como uma das prioridades, ou a prioridade, né, para a próxima temporada, reforçar nesse sentido. E o Borré, a gente teve uma entrevista do André Cury, representante do jogador no Brasil, para a Rádio Gaúcha, dizendo que o Borré se agradou do projeto do Inter. Isso vai de encontro a algumas informações que vieram principalmente da Colômbia, de que ele não gostaria de deixar o futebol europeu, não gostaria de atuar aqui no futebol brasileiro. Então, tem essa sinalização positiva do André Cury. O Inter fez uma proposta de 5 milhões de euros, tem uma confiança muito grande nisso. O salário do jogador também é bastante positivo, elevado, seria o maior do estádio Beira-Rio, então é algo que segue em negociação, ainda pode acontecer. Já em relação ao Alário, é uma negociação que está em stand-by. O Inter está deixando de lado por enquanto, porque prioriza o Borré.
Cara, o Borré ontem teve, né, essa entrevista do André Cury, né, os colegas da Rádio Gaúcha, e tem alguns pontos, tá? Eu até conversava com o Alexandre Ernest, que está de folga neste momento, mas é daqueles que não consegue aproveitar a folga, né? Segunda maior folga da história da TV brasileira. Tem um grande ponto, né, em relação àquela entrevista do André Cury, onde ele fala que o Borré gostou do projeto do Inter e conversa com pessoas do Inter. Se ele conversa com pessoas do Inter, são duas questões, né? Ou há um aliciamento do Inter no jogador que tem contrato, ou o Frankfurt sabe e liberou a conversar. Então mostra, né, que tem uma negociação em curso, de fato, em andamento, mas que ainda faltam alguns pontos a acertar. O que me parece, até reunindo um pouco de informações que eu consegui apurar, é o seguinte, que o principal entrave hoje é o Werder Bremen, né, que é o time que tem o contrato dele por empréstimo até a metade do ano, ou seja, até o fim da temporada europeia, e que precisa ser compensado de alguma forma, porque eles não querem abrir mão do jogador. Tanto é que colocaram ele em destaque no site oficial, né, vindo todas essas informações sobre negociações. Então, acho que vai demorar um pouquinho, justamente pela pausa, né, que tem lá no Campeonato Alemão, mas o Inter, me parece, ainda está firme nessa negociação do Borré e o Alário ficando num segundo plano. Não acho que o Inter seria tão juvenil de aliciar o Borré. Tá? Óbvio que não. Eu acho que o Inter é muito inteligente nesse sentido de ligações com a FIFA, até porque o Inter estava bem preocupado com essa questão envolvendo o Vitão, né? O Inter não poderia fechar nada, o Inter não pode fechar nada com o Vitão de pré-contrato, nada, anúncio até o dia 1º. Se o presidente for numa entrevista e falar, ó, fechamos com o Vitão, e a entrevista for veiculada dia 31, se o Shakhtar quiser, pode botar o Inter na FIFA. Então, assim, eu não acho que o Inter seria tão juvenil a ponto de aliciar. Então, eu acho que, para mim, é o que o Cauã falou. Se o Inter está conversando com o Borré diretamente, o que é até uma característica do presidente, ele fala com os jogadores, ele é um cara muito ativo dentro do futebol, eu não acho que o Frankfurt não tenha liberado. Até porque o Frankfurt quer vender, e até ontem eu não vou lembrar o nome do garoto, não sei se alguém lembra, nigeriano. Contratou, tá fechando com um jogador, um atacante, justamente porque vai perder o Borré e vai perder o Alário. Ô, Ribeiro, tu já teve déjà vu? Já, várias vezes. Sei lá, como é que se déjà fala? vu. Déjà vu. Biquinho, déjà vu. Como é que é a frase do André Cury sobre o Borré querer jogar no Inter? Ele gostou muito do projeto do Inter. Tá. Abre aspas para André Cury no início de 2021, quando o Grêmio, futebol porto-alegrense, fez de fato uma proposta pelo Borré para trazer para cá. Abre aspas. Ele quer vir para o Grêmio. Ele vai vir para o Grêmio. Ele quer vir, é a vontade dele. Aí tem uma diferença, né? Tá bem. Pessoal, antes de falar com o Galhardo, né? Obrigado aí, viu? Eu tô avisando há horas, viu? Eu tô avisando há horas pra não ficar criando expectativa. Não vai se decepcionar depois, mas se quiser, o ombro do pai tá aqui pra chorar. Não, mas é que são questões parecidas, mas diferentes, né? Não, são iguais. Não, ele cravou. É a mesma ele coisa. vai jogar no Grêmio. É a mesma coisa. O André coisa. não disse isso. E o André Cury tá no direito dele de colocar o jogador na vitrine, que é outro que sabe muito valorizar muito bem os seus jogadores. Nunca se gravou o Borré no Inter, é isso? Bom, é uma questão de... Gente, calma que amanhã tem mais um capítulo. Bruno Soares, o que o vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magriço, falou e que está repercutindo, hein, Bruninho? Isso, ele é integrante, né, do Conselho de Administração do Grêmio e resolveu se manifestar nas redes sociais, no Twitter, né, o X, até a gente vai colocar na tela aí, porque ele fala sobre o mercado, né, tá ali, ó, o mercado brasileiro de futebol está inflacionado por conta das SAFs, que apagaram as dívidas do passado e recebem dinheiro novo, e também dos clubes que venderam direitos de TV pelos próximos 50 anos. Poucos negócios em dezembro. Empresários e clubes em compasso de espera. Aí ele continua, a gente vai colocar aí também. Ó, Grêmio tem dívidas antigas e não tem recursos novos, mesmo assim montou um time competitivo em 2023, falando da reformulação na última temporada, né? E fala sobre as competições de 2024. No outro tweet, que a gente também vai mostrar aí, ele fala, e talvez seja o mais importante, Grêmio não orienta suas ações pela aflição das redes sociais nem pela pressão da mídia por contratações. Estas virão no tempo certo, dentro da capacidade do clube em pagar seus compromissos com uma dose exagerada de ousadia. Ou seja, Ribeiro Neto, o Eduardo Magriço, vice-presidente do Grêmio, está dizendo que o mercado está bastante inflacionado, os clubes estão pagando mais do que deveriam, tem recursos para isso, o Grêmio não tem, então está agindo com tranquilidade, pedindo paciência também para a torcida do Grêmio dentro desses movimentos que estão sendo feitos. Olha, eu tenho o copo meio cheio e o copo meio vazio. No copo meio cheio, eu quero elogiar o vice-presidente do Grêmio. Porque falar a verdade, por mais que ela seja ruim de ouvir,
tem um lado muito positivo, é que você tira um pouco da ilusão e vai para a realidade. Né? Qual é a realidade? O Grêmio não tem SAF, o Grêmio não teve aporte de liga, como o Inter teve, entendeu? O Grêmio, para contar com o investidor, tem que ter uma carta na manga, muito fora da curva, como foi o Soares. Ou seja, o Grêmio não tem grana para grandes investimentos. E tá tudo bem. Agora, se isso pega no torcedor, eu já não sei. Não, só quero dizer o seguinte, é o show do coitadismo. Eu só quero faltou o boné da esmola aqui. Eu só quero te dizer o seguinte. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Detalhe. É um fato que o Grêmio precisa ser honesto com o seu torcedor. E isso eu concordo. Então. Tá? Quer que ele minta? Não. O Grêmio não tem dinheiro. O fluxo de caixa do Grêmio é minúsculo ou inexiste. O que é fluxo de caixa? Tem muita gente que está com dificuldade de entender e eu entendo que existe essa dificuldade. O Grêmio não tem como aportar reforços, comprar. O Grêmio não tem como pagar 5 milhões de euros pelo Borré, por exemplo. O Grêmio não tem condições para fazer isso. O Grêmio não tem como pagar 1,5 milhão de euros para comprar o Ferreira como o Bahia. Viu? O Grêmio não tem dinheiro. Só com o Celso Rigo. Só com o Celso Rigo. O Celso Rigo é um cara que, nesse sentido, vai aportar esse dinheiro. Isso, aí sim. Aí, com a ajuda do investidor, o Grêmio tem como fazer esse tipo de negócio. Obviamente que é parcelado, que é com garantias para o futuro, garantias bancárias, juros de negócio e tal. Isso aí o Grêmio tem como fazer. Agora... Então, por que se alimenta a expectativa de uma nova estrela internacional no Grêmio? Porque aí não é um fluxo de caixa do Grêmio, né? É a mesma coisa que o Grêmio fez com o Soares. Mas vai sair dinheiro do caixa do Grêmio também. Mas é que aí é folha. Folha o Grêmio tem capacidade de pagar. O Grêmio não tem como comprar. Um jogador que chegou livre, que é o caso do Soares. Né? Isso, exatamente. O Grêmio não tem como comprar um jogador. Mas é isso que me preocupa. Se o Grêmio tivesse 7 milhões de euros, por exemplo, para comprar um atleta, o Grêmio faria o negócio. 5 milhões de euros para comprar alguém, o Grêmio faria. O Grêmio não tem como fazer. É simples. Não tem como. E aí é o que eu acho que não está tudo bem. Não está tudo bem. O Grêmio não pode ser um clube que não tenha condições de fazer aportes. Isso é reflexo de um passado que gerou muitas consequências para o Grêmio. A queda para a Série B levou do Grêmio 180 milhões de reais. Eu acho que a preocupação do Grêmio tinha que estar nesse aporte, nesse sentido de aporte, ajuda do Celso Rigo, enfim, mecenas, montar o time. Não fazer o aporte para ter uma super estrela. Inclusive, eu acho que o Grêmio se movimenta errado nesse sentido. O presidente Guerra falando que é possível, o Antônio Brum falando que é possível, porque o torcedor não está preocupado só com a questão da grande estrela, está preocupado com a questão de formar um time para a Libertadores. Isso aí nós vamos debater amanhã mais sobre isso. É um rápido intervalo comercial. Rapidinho, e nós já voltamos. Sério. Bora, gurizada, é 1 minuto e meio e a gente volta com Donos da Bola. Por enquanto, vou lendo os recados de vocês aqui na nossa live do YouTube. O Isaías, Daniel Isaías mandou aqui, ó. Chega de Renato, só quer ganhar mais dinheiro, mercenário. Crítica aqui do Daniel Isaías. Não sei se ele é gremista ou colorado, mas muitas pessoas, né, pensam de um jeito, outras de outro em relação à renovação do treinador. Mas acho que a maioria, pelo que a gente tem acompanhado aí, querem sim a permanência do Renato, que está muito bem encaminhado e deve ter o anúncio aí até o final de semana, como o próprio disse. Vamos ver, Ademir Neisinger, no tempo do Grêmio já ouvimos algo parecido. Em relação ao mercado, né? Essa manifestação aí que a gente trouxe do vice-presidente Eduardo Magriço no Twitter, porque o Grêmio tem dificuldades no mercado, foi admitido aí pelo próprio dirigente, questão de dinheiro, o mercado que está inflacionado, então tudo isso é levado em consideração também. E o Grêmio faz esse alerta, esse pedido de paciência para os torcedores. Vamos ver mais aqui, ó. Não compara o Grêmio com o Inter, diz o Luiz Henrique Carrion. Mais mensagens aqui. Por que a Michele não participa da bancada? Pede o Arivan. Participará, certamente, daqui uns dias, né? A Michele tem muita qualidade, sem dúvida alguma. O pessoal tem que ficar mais tranquilo. Pede aqui o Carlos em relação ao mercado, pedindo para a imprensa ficar mais tranquila, porque gera mais cliques. Cara, enfim, eu acho que o torcedor está ansioso também, todo mundo está ansioso, mas acho que é parte de todo mundo entender também esse momento de dificuldade da dupla Grenal no mercado de transferências. Deixa eu ver quem mais mandou recado aqui. Terminou? Bora, vamos voltar para o Donos. Vem chegar mais. Você venderia Maurício para outro clube brasileiro? Sim, se a proposta fosse boa. 46%. Não tem que vender.
Não, é ruim reforçar um concorrente, 54%. Há um equilíbrio. Técnico, né? Para mim, empate técnico significa que a venda é uma realidade. É? Pode vender. Vende hoje. O senhor não é a melhor pessoa para dar a secação do jogo Rossi, Maurício vai ficar no Inter. Tá. Não sei. Bom, gente, o negócio é o seguinte, na Rádio Bandeirantes, você fica agora com o apito final, ainda com o comando de Luiz Henrique Benfica, né? Não, ainda não. Com o Luiz Henrique Benfica. Que amanhã ele estará na folga de ano novo. Amanhã eu vou avisar no ar agora, inclusive. Amanhã é com Calvin Corrêa. Calvin Corrêa, porque não daria tempo de eu chegar lá, né, Isso, no bruxo. Exatamente. Então tá amanhã o Calvin Corrêa. Mas é o Luiz Henrique Benfica, o Rico, que vai apresentar agora o apito final na Rádio Bandeirantes. E aqui a gente segue agora com... Eu falei e agora eu vou mostrar. Cara, olha a elegância desse cara. Boa tarde, queridos colegas, queridos amigos. Eu posso pedir música de desfile aí em cima, não? Tem aí, Julião? Música de desfile de top gordo, pode ser? Se tiver aí, não é top model, é top gordo, né? Não tem problema. Tem aquela... Porto Alegre Fashion Week? Podia ser até do Right Saint Fred, aquela tem. Sobe o som. Aí, vai. Vem. Desfilando agora na passarela, Alexandre Mota. Olha a elegância, olha o jeito de balançar as cadeiras. Olha o movimento, olha o perfil. Sexy, muito sexy. Alexandre Mota e o nosso boa tarde, querido. Pelo menos uma vez no ano, né? Porque o resto do ano, meu Deus, bom, se bem que depois da parceria que eu fiz, né, posso até falar rápido, por favor. Da Plus Bem Brasil, depois que eu encontrei alguém que me veste de verdade, porque antes eu só usava capa de geladeira do Plex. Cara, é verdade. Que loucura. Posso dar uma informação aqui para o programa? Cara. Pois não. O Grêmio acaba de confirmar a renovação contratual de João Pedro, lateral direito. 2 temporadas. O torcedor estava ansioso pelo João Pedro, está confirmado. Jogador. Lateral direito, foi muito bem. Olha, essa informação vale um vídeo, inclusive. Olha, eu sei que eu estou entre os belos, entre os bonitos, eu vou pro meu canto lá, tá? Mas ó, tá bem. Beijo pra vocês, tá? Motinha, você hoje eu tô estreando figurino, hein? Tô estreando, hein? Hoje muito obrigado, muito obrigado. Eu quero dizer pra você o seguinte, que eu estarei no lugar do Motinha no dia 8. O Gamba volta para apresentar e eu vou para o outro cenário, porque o Motinha vai gozar merecidíssimas férias e o Ribeirinho vai humildemente tentar, né? Que isso, vai arrebentar. Que isso, né? Sem dúvida nenhuma vai arrebentar, até porque até lá a barba erótica estará de volta. Já está voltando. Ela, a barba erótica, inconfundível, né? Imexível. Nós erramos, né? Nós tiramos e erramos, não tem problema. Mas olha, você fica bem de qualquer jeito. Você é um amigo. Você né? fica... Inclusive todos, né? Porque Lucas tem um charme avassalador. O Colar também, Diogão com essa barba, né? Uma coisa meio roots, essa barba é uma barba também que chama a atenção. O Diogo então, Rossi assim, é um autêntico viking, né? Os belos dos donos da bola. Isso aí. Tem uma informação só, Mota. O Lucas Dias está mudando o nome para Lucas Noites. Lucas o quê? Sim, Lucas Noites, porque ele está indo para de folga do ano novo, só Deus sabe o que pode acontecer. Sério. Fique agora com ele, Alexandre Mota. Boa tarde, Rio Grande! É isso aí, Ribeirinho!